Estamos em 2053. Nosso podcast já tem 6 milhões de inscritos. Fábio Nobre já escreveu 7 best-sellers. Está nos 10 mais lidos do New York Times. Hã? Boa Vivo tarde, remoto. bom dia, boa noite, meus queridos Boa e minhas tarde, queridas. bom dia, Meus boa queridos que noite. não são queridos. Estamos aqui sonhando, mas não sonhando sem fazer nada, né, Fábio Nobre? Sim, vamos sonhando, Estamos sonhando com a pá, profetizando. sonhando com a pá na mão, né? Como quem Estamos sonha mas trabalha profetizando. também. Estamos É isso. profetizando. Ahm, e na verdade nada impede. 2056 ainda estamos vivos, portanto, se tudo correr bem, nada Olha, impede. gostamos de acreditar que sim. Queremos acreditar que sim. Vivos e em boas condições, né? Muito bem, Ahm, minha gente. Mais um episódio dos dois entretantos. Né? Nós que estamos aqui no meio, nem tanto lá, nem tanto cá, nem tanto mar, nem tanta terra, não sabe se pisa no molhado, se pisa no seco. Esse é Atos Campos e Fábio Nobre. No seu podcast, no nosso podcast, no podcast que é de toda a gente, o Dois Entretantos. Hoje falaremos sobre um tema que muito nos apetece. Eu e o Fábio Nobre já gastamos aí algumas horas falando sobre esse tema. Talvez não seja o tema que a maioria das pessoas gostem de discutir ou de falar, mas eu recomendo que você fique por aqui, porque nós não só falaremos desse tema, mas eu acho que hoje será muito útil, porque nós vamos partilhar ferramentas que tanto o Fábio Nobre como eu usamos no nosso dia a dia, usamos na nossa vida, que nós aprendemos e estamos aprendendo a usar para lidar com algo que todas as pessoas ou passaram, ou estão passando, ou passarão em algum momento, que é a dor de existir, né? A dor de ser, a dor de estar aqui, ao que é inerente à nossa espécie, que é o sofrimento. Falaremos um pouquinho hoje sobre esse sofrimento, falaremos um pouquinho também sobre as ferramentas que nós podemos usar para poder ir ao encontro daquilo que nós falamos no nosso podcast lá na Vida Boa, né? Qual é a vida boa de se viver? Então, hoje, de certa forma, será um complemento, né? Nós vamos dar sequência naquele assunto, mas abrangendo essa conversa, abrangendo esse tema de uma outra perspectiva, que é partindo desta questão da dor existencial, né? Do sofrimento, o que é estar vivo, né? Como é que nós lidamos com o dia a dia nessa incerteza que é viver? E eu passarei agora a palavra para Fábio Nobre, fazer as suas considerações iniciais. Fale comigo, Fábio Nobre. Falo contigo sempre, meu querido, com muito prazer e muita alegria. Olá para ti, olá a todos e a todas e a todos. Apenas para relembrar que os algarvios são as pessoas mais inclusivas já há mais tempo, por termos o todos, portanto, não posso deixar essa lembrança em branco. Normalmente, o Atos faz aqui uma pequena recomendação de um livro ou de um filme. Hoje, faço eu, porque um dos livros que eu acho, há muitos, atenção, há muitos, mas um dos livros que eu acho que assenta que nem uma luva no que vamos falar e que recomendo desde já a leitura, quer vejam o podcast todo ou não, é O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor E. Frankl. E o Viktor E. Frankl depois do quê? Depois de ter passado, ter tido a sua experiência em Auschwitz, na altura do nazismo, depois tornou-se um psicólogo de renome e tem inclusive uma área de psicologia um, que teve algum sucesso e alguma repercussão. E o Viktor Frankl esteve 2 anos, se não me engano, por volta de 2 anos, em Auschwitz, e numa altura em que perdeu a mulher e o filho, que também estavam num campo de concentração. E pensem nisto, pensem num homem que está nas condições em que todos mais ou menos sabemos que eram as condições de Auschwitz, depois sabe que perde a mulher e o filho e ainda assim tem força para viver. E, e ainda assim consegue encontrar alguma coisa, consegue encontrar uma chama, consegue encontrar
uma razão para continuar a viver. Né? Se nós quisermos, não vale a pena, mas invariavelmente vamos todos fazer uma comparação, por muito que estejamos a sofrer hoje, é fácil fazer uma comparação com a vida deste homem ao ler o livro e perceber que pronto, que se ele conseguiu fazer frente ao seu sofrimento, hum, nós também conseguimos. E aí, se calhar, é um dos pontos que vamos falar muito eu e o Atos, que é as duas escolhas que o sofrimento nos oferece, de certa forma. Uma delas não existe, é não o ter. Essa não existe. O que existe é olhamos-lo de frente ou fugimos dele. E cada uma destas duas escolhas depois tem as suas consequências também. E, na verdade, é as únicas que o ser humano sempre teve, me parece. Não vejo outras. Nietzsche, o conhecido filósofo, não é? Friedrich Nietzsche, ele também sofreu muito, foi uma pessoa muito acossada do ponto de vista físico, tinha uma saúde muito frágil, sofria de muitas maleitas e no fim, nos últimos anos, sofreu de demência, como é sabido, mas há um diário dele onde ele diz que o sofrimento, porque passou sempre foi muito importante para dar sentido à sua existência, para a sua vida, para a sua obra, e que sem ele provavelmente não seria a mesma pessoa. Portanto, o sofrimento é isso, não é? Tem alguma coisa de diferente entre a dor e o sofrimento, e eu diria que se eu pudesse definir assim, do pé para a mão, a diferença entre dor e sofrimento, a dor é aquela da qual não temos absolutamente nenhuma escolha, a dor física, por exemplo. O sofrimento é um prolongar, é quando parece que nos agarramos a algo e deixamos que essa dor, que podia ser mais passageira, se prolongue. E isto parece fácil, dito assim, parece que é fácil, então evita, não te agarres ao sofrimento, mas como é óbvio, não é nada disso. E se há algo intrínseco à experiência humana, é a experiência do sofrimento, não é? Tirando se calhar bebés e crianças, que ainda não. Alguns bebés e algumas crianças, infelizmente não são todos e todas, não sabem talvez o que é o sofrimento. A partir de certa altura, qualquer ser humano percebe que, que é algo que faz parte da sua existência. Portanto, lá está. É confrontado com essas duas opções e não quer dizer que são definitivas, né? Porque às vezes fugir pode ser a melhor opção naquele momento e às vezes a melhor opção é mesmo olhá-lo de frente e enfrentá-lo. Né? Mas eu acho que é por isso que este podcast também é um podcast, esta conversa. É uma conversa, para mim, para lados, boa, mas também para pessoas que estão a ouvir e que muitas vezes, se calhar, isto é um tipo de assunto que não é assim muito falado, ou que tende a não ser muito falado de forma aberta e honesta, e portanto, essa pode ser uma boa razão para ouvirem, porque aqui falamos de algo que, na verdade, diz respeito a todos enquanto humanos. Não é, Atos? Pronto, é uma característica inerente, né? O ser humano. Pô, assim, essa introdução do Fábio, ela me faz direcionar o meu pensamento para a seguinte questão. Por que é que a gente sofre, né? A questão, se a gente fosse tentar buscar isso, buscar os motivos, né? Porque a gente tem várias explicações do que é o sofrimento, né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico. A dor, se calhar, nós associamos a dor mais à dor física, talvez, mas é certo que essa característica talvez tenha sido um dos grandes motivos para que nós tenhamos sido uma espécie que prosperou enquanto muitas outras ficaram pelo caminho. Então, o ser humano, de certa forma, ele é basicamente movido por um simples, mas muito poderoso instinto que é fugir da dor, né? Fugir do desconforto,
de alguma forma, todos os desejos que nós temos, eles têm lá no fundo, lá no âmago dele, lá no núcleo dele, uma dor da qual nós queremos escapar. Seja o desejo de emagrecer, seja o desejo de ganhar dinheiro, seja o desejo de ter um companheiro ou uma companheira. Todos esses desejos, eles solucionam uma dor, né? E no marketing, a gente, os marqueteiros sabem disso melhor do que ninguém, que uma oferta nada mais é do que entregar para uma pessoa um benefício que soluciona uma dor. Então, nós temos essa dor que, inicialmente, os nossos antepassados, né, em tempos idos, o que, que eram as dores? Eram as dores básicas relacionadas principalmente à sobrevivência, né, que era a dor de não ter o que comer, a dor de não ter onde se abrigar, eram as dores relacionadas à sobrevivência. E uma das coisas que eu até comentei com o Fábio antes da gente dar início ao podcast é a questão de que a gente vive um ambiente onde fala-se muito quando nós falamos dos nossos antepassados, principalmente quando está relacionado a doenças, né? Eu também faço parte do meio da saúde, né? Do bem-estar, e uma das coisas que nós falamos muito são as doenças de incompatibilidade, que são causadas porque nós vivemos num ambiente que é incompatível com aquilo ao que nós estamos programados para fazer e até mesmo adaptados, né? Nós não somos adaptados, por exemplo, para consumir grandes quantidades de caloria em espaços de tempo muito pequeno. Nós não somos adaptados para não fazer atividade física, né? Nós temos, na verdade, a necessidade de fazer essas coisas para poder estar bem, para poder estar saudável. E me parece que, com o passar dos tempos, né, e nós falamos um pouquinho sobre isso também no nosso episódio sobre atividade física, com o passar do tempo, os principais problemas da vida foram sendo resolvidos, né? Então, já raras são as culturas, né? Raras são as situações onde as pessoas realmente passam fome. Existe muita gente passando fome hoje no mundo, mas na maior parte do mundo civilizado, a fome não é o principal problema. A moradia não é o principal problema. Não vem ao caso aqui se as pessoas moram bem ou moram mal, não é essa a questão. Mas as principais preocupações da espécie humana, que era o que eu como hoje? Né? Onde é que eu me abrigo de um tigre ou de um animal que possa me devorar enquanto eu estiver dormindo? Com o que eu me aqueço? As principais preocupações da humanidade, de certa forma, foram resolvidas. Né? E hoje a gente tem quase tudo à distância do apertar de um botão. E aí nós começamos a ter, se calhar, esse instinto, né, de fugir da dor direcionado para outras coisas. E nunca foi tão notável, né, e tão, pelo menos, é, nós temos essa informação, talvez antes existisse, mas a gente não tinha clareza disso, nunca foi tão frequente, tão comum e tão presente como é na sociedade atual os problemas de cunho psicológico, né? As pessoas com depressão, ah, os jovens, né? Um índice alarmante de jovens cometendo suicídio, as pessoas frustradas em níveis extremos, e tudo isso vai de encontro com o tema que a gente está falando hoje, né? Que é Ao encontro, ao essa encontro. dor de simplesmente ao encontro. Nós fizemos, nós estamos aqui, pessoal, numa missão que é tentar corrigir o ao encontro e qual é o outro que eu falo mesmo? De encontro. Que O de não encontro, é, de encontro e o ao não é que encontro. esteja incorreto de encontro, mas de encontro é ir contra. Está no E lugar ao errado. encontro, exatamente. Só está no lugar errado. No lugar errado, exatamente. Ah, Ah, então, diz. deixa-me também agora introduzir. Também disseste aí algumas coisas. É engraçado, nós vamos percebendo bem o que é que o outro vai dizendo e conseguimos dar uma continuidade ao pensamento e isso muitas vezes fica engraçado. Depois ao ouvir é que, quando estou a ouvir o nosso podcast, é que reparo nisso e acho engraçado. De certa forma, eu queria introduzir aqui outra característica ou outra, digamos, se estivéssemos a tratar se olharmos para o sofrimento, ou a questão do sofrimento, como uma equação matemática, vou introduzir agora mais uma variável, que é a variável do tempo. Porque
estavas a falar dos nossos antepassados e de que dificuldades e dores eles tinham, e eram dores no seu grande âmago, por aquilo que conhecemos e percebemos, claro, de curto prazo, não é? Era o que é que vou comer agora, onde é que vou dormir esta noite, como é que vou conseguir fazer o fogo, ou, enfim, etc. Exemplos vários desse estilo. E nós agora, grande parte da nossa preocupação, dor, ansiedade, sofrimento, é mais a longo prazo. E, aliás, deixa-me voltar ao Viktor Frankl, porque ele ficou muito conhecido na área da psicologia por ter desenvolvido a sua teoria, que é a logoterapia. E, na verdade, a logoterapia, logo vem da palavra grega logos, que é sentido, né? E terapia, pronto, terapia é o mesmo, na mesma acessão que usamos hoje. Portanto, é a terapia do sentido. E, na verdade, é uma terapia um bocadinho menos racional e mais no sentido de ajudar o paciente a tentar encontrar qual é o sentido da sua vida, da sua existência. Portanto, é interessante porque não é tanto vocacionado para tentar dissolver ou combater ou acabar com o sofrimento ou a dor, mas ao invés tentar que o próprio paciente compreenda por si mesmo qual é o sentido da sua existência e da sua vida. E ao fazê-lo, conseguir contextualizar o sofrimento dentro desse sentido. E muitas vezes encontrar esse próprio sentido que faz com que o sofrimento desvaneça ou perca fulgor ou o que seja. E portanto isso é muito interessante. E eu estava-te a dizer, e tu também deste muitos exemplos disso, quando estavas a falar dos jovens, dos níveis de suicídio, a ansiedade, a questão da comparação que acaba por afetar muito os jovens, né? Porque passam mais tempo nas redes sociais, por exemplo. E essa componente temporal, não é? Nós, neste momento, o que é motivo para a nossa dor e sofrimento, no mundo ocidental, atenção, não é de curto prazo. Tende a não ser muito de curto prazo. Muitas vezes é mais ligado a isto que estava a falar, de um sentido. E essa potencial ausência de sentido depois é recompensada, ou melhor, não é recompensada, é substituída pelos prazeres imediatos, né? Pelo niilismo, por aquela satisfação momentânea, depois acaba por deixar um buraco ainda maior, não é? Eu por acaso tinha aqui uma frase nos meus apontamentos para ajudar a contextualizar a nossa conversa e o que eu quero falar. E tenho aqui escrito que o prazer faz sentido a curto prazo, mas o sofrimento faz sentido a longo prazo. E é verdade, não é dizer que atenção, não é dizer que o prazer não é porreiro, coisas que nos deem prazer não são porreiras. Claro que sim, fazem parte da vida e ajudam. E a questão é quando parece que ficamos viciados nelas e deixamos para trás ou desviamos a nossa atenção de outras coisas importantes. O problema é quando o prazer está ali para se sobrepor ao sofrimento ou à dor, quando na verdade nós estaremos sempre a balançar entre momentos melhores e momentos piores, dias melhores e dias piores, e o problema não é isso, o problema é quando nós deixamos de perceber o porquê. Essa é que é a questão, quando andamos só ao sabor das nossas emoções e sentimentos, e se é um dia bom, parece que levitamos, e se é um dia mau, parece que mal nos conseguimos levantar da cama, mas não conseguimos perceber, não tentamos compreender-nos, porque não é que tenhamos o controle, porque não temos, isso é toda uma outra conversa, mas se não nos tentarmos compreender e formos apenas a reboque daquilo que vamos sentindo, ficamos muito mais à mercê e ficamos muito mais expostos enfim, a potenciais comportamentos nefastos, a potenciais vícios, a potenciais atitudes que, ao invés de nos fazerem sair desse círculo vicioso, apenas nos afundam ainda mais nele.
Não sei se o que é que pensas em relação a isso, Atos, se faz sentido Sim, essa sim. introdução da componente temporal, que foi o que eu quis contribuir neste momento para a conversa. E vai ao encontro. Vai dar certo, pessoal. Acreditem, tenham fé que vai dar certo. Vai ao encontro. Ah, vai ao encontro do que eu estava a dizer sobre a questão dos nossos antepassados, porque como a necessidade era só imediata, né? As pessoas tinham, ninguém pensava em investimento a longo prazo. Era um dia de cada vez. E é engraçado que quando a gente vai olhar para os sábios, né, os considerados sábios, todos os gurus e as pessoas, por exemplo, as frases que a gente lê sobre sabedoria, todo mundo faz parece que é unânime essa questão de viver no agora, né? Que a vida Hum, boa, né, uma forma de escapar do sofrimento ou de pelo menos lidar melhor com o sofrimento é vivendo aqui no agora. Tem até uma definição né, que a ansiedade é o futuro que nós vivemos agora, né? E a tristeza é o passado que nós vivemos agora. Eu acho que é algo assim. Então eu fico triste por causa de algo que passou, né? E eu relembro isso agora. E a ansiedade, a dor do futuro é aquilo que eu hum, trago lá da frente que ainda nem aconteceu para o agora. E esses sábios, né? Vários deles falam muito sobre essa questão do viver aqui no agora. Acho que essa questão do tempo ela é muito importante. E hoje, como a gente tem muito tempo, por incrível que pareça, nós temos menos tempo, né? Estamos muito mais atarefados, porém, é engraçado que nós temos muito mais tempo para pensar em coisas que nos trazem esse mal-estar atenção que e essa nos questão do damos arrogância. atenção que essa questão do atarefados também é uma fuga, também é Claro. potencialmente uma fuga, percebes? Eu gosto muito da expressão e indica muito isso. E por acaso havia uma vez em Portugal, quando estava no ginásio, nos balneários, a falar com um colega, ele estava-me a dizer que tinha isto e aquilo para fazer para ocupar a cabeça. E nós ouvimos tantas vezes uma expressão, né, que muitas vezes ela entra de forma automática e não pensamos nela, mas naquele momento fez-se luz, ocupar a cabeça, sim, claro. É mesmo ocupar a cabeça, porque ter a cabeça vazia ou desocupar a cabeça pode ser muito assustador, não é? E muitas vezes é isso, o tempo, as pessoas ocupam o tempo para não sentir aquilo que mais temem, se calhar ainda mais do que o sofrimento, que é o tédio. O tédio, o não saberes o que fazer ou não teres nada para fazer e, portanto, seres confrontado com os teus fantasmas, né? É duro, é duro. Mas, quanto a mim, necessário também. Necessário se te queres compreender melhor, se queres perceber melhor o porquê é que fazes o que fazes, ou porquê é que sentes o que sentes, ou porquê é que pensas o que pensas. Hum, é quase a única alternativa que tu tens. Se escolheres estar sempre a ocupar a cabeça, então aí é uma fuga, pronto, tens que só perceber que é uma fuga. A minha luz apagou. Tens que só perceber que é uma fuga e pronto. E não sei porque é que está. Bom, não me está a deixar iluminar. É sua luz própria, está ofuscando a luz do. Está ofuscando a luz do Lightroom. Mas sim, usamos muito isso também. O trabalho, os passatempos, seja o que for. A Uh, melhor pra, maneira A melhor maneira de não fazer nada é estar muito ocupado, né? E os uhum, workaholics têm muito isso. Porque quando você está nessa situação de ocupar a cabeça, você não lida com as suas sombras, né? E aí, quando a gente fala em crescimento pessoal, né? Quando a gente quer realmente ah, destravar determinadas. Porque, querendo ou não, eu estava. Foi ontem de manhã, numa das aulas que eu estava, numa das aulas pela manhã, saiu uma conversa lá com uma das alunas e a gente estava falando sobre essa questão que assim, se você tiver o objetivo de desenvolvimento, né, se a pessoa quiser buscar o, se desenvolver, destravar, porque nós somos um amálgama. A grande questão da conversa foi que eu fiz um comentário, aliás, ela fez um comentário, né, e eu
rebati esse comentário que ela fez e ela falou assim: ah, mas isso que você está falando, isso é marketing. É a indústria que quer te impor isso. Eu falei: e o que que não é marketing? Uhum. Porque não existe, praticamente tudo que eu acredito, nada é meu, né? A única coisa que eu posso fazer, se calhar eu posso dizer que é meu a forma como eu conto a história, porque eu juntei essas informações que vieram de algum lugar, chegaram até mim por algum meio, saíram da boca de outras pessoas e chegaram até mim, e eu posso pegar nessa história e talvez criar uma história um pouco diferente, mas é muito difícil você criar alguma coisa do nada, né? Tudo tem ali uma base, um alicerce que vem de algum lado. Ah, acaba que o desenvolvimento pessoal que a gente tanto fala, né, que é uma das ferramentas talvez que uma das ferramentas não, que talvez seja uma das maiores dos maiores presentes que o sofrimento pode trazer é essa questão do desenvolvimento pessoal, porque no momento que você não tem para onde fugir, que você é colocado contra a parede, contra algo que não há escapatória, você tem que enfrentar, das duas, uma, é quase como se você estivesse lutando contra um animal, contra um leão, ou você vai matar ou você vai morrer. Provavelmente você vai sair ferido dessa briga, né? Você vai levar algumas mazelas dessa briga, mas ela vai te levar para um novo estágio, né? É quase como se fosse um rito de passagem. A gente poderia até dizer que Uhum. é, esses sofrimentos, né? O Fábio, acho que no podcast anterior, ele falou algo parecido que é de erro em erro que nós vamos aprendendo a errar melhor. E é de sofrimento em sofrimento, né, que a gente vai se tornando um pouco mais forte. Nós vamos passando para os próximos níveis, né? Para quem gosta de videogame, é a próxima fase. Você mata um chefão, tem outro. Você mata um chefão e tem outro. Na verdade, eu acho que esses chefões eles estão dentro da gente, né, que são essa soma de experiências que nós temos que se manifestam na forma como a gente vê o mundo e como lidamos com o mundo, e também na forma como o mundo lida com a gente, né? Porque é uma relação de duas vias, né? Eu estou lidando com o mundo, mas o mundo também está lidando comigo. As coisas estão acontecendo agora, né? E as pessoas passam por mim, eu passo por elas, a minha vida passa pela vida das pessoas e a vida das pessoas passa pela minha vida, e essas coisas estão o tempo inteiro indo agora de encontro umas às outras e trombando ali umas nas outras. Ah, e pronto, essa questão do sofrimento, né, da forma pelo menos que a gente está tentando abordar aqui, é porque assim, quem é que em algum momento não chegou naquela situação e naquele momento onde você para e olha para o nada e normalmente o que acontece é, por que que eu estou aqui? Né? O que que eu estou fazendo aqui? Ou o que que eu estou fazendo da minha vida? Né? Como é que eu Sim, cheguei até aqui? E a gente faz esse questionamento, e aí, normalmente, nessa situação, o que que a gente faz? Ah, liga para alguém, vamos beber um copo, vai assistir exatamente. um Netflix, vai comer uma pipoca, vai fazer qualquer outra coisa para quê? Para não lidar com esse questionamento. E aí, eu sinceramente não sei, Fábio, se é. Que eu me pergunto, né, e eu te faço essa pergunta também, será que é realmente essa coisa do desenvolvimento pessoal? Será que essa coisa de usar o sofrimento como uma oportunidade porque a gente vive hoje numa era onde se fala muito dessa coisa de desenvolvimento pessoal, de crescer, de ser melhor, por uma espécie que a gente sobreviveu, né? A gente chegou até aqui simplesmente cuidando do básico, que era procriar, comer, sobreviver. Por exemplo, nós dois que não, pelo menos eu acho que você tem a mesma crença que eu, né? Pronto, morreu, acabou. Se calhar, eu não sei o que que há para lá, mas não acredito muito que a nossa consciência Eu vai também parto do perdurar. pressuposto, também parto do pressuposto que a nível de consciência é o fim. Os átomos podem passar, a energia, sei lá, mas eu acho que a consciência, né? Isso que se manifesta aqui diante de vocês como atos, isso provavelmente vai desaparecer. Para que cargas d'água serve esse tal de desenvolvimento pessoal, né? Serve só para uma coisa, para viveres melhor enquanto estiveres vivo. Melhor e melhor atenção, que melhor não quer dizer sem menos sofrimento, atenção. Aceitar que durante toda a tua vida vai haver sempre alturas que te vai custar alguma coisa e isso é inescapável. E a questão é que se dominares os pequenos sofrimentos,
talvez estejas mais à altura quando chegar um grande sofrimento, não é? Porque se eu e tu tivermos a sorte de viver bem, vamos ver as nossas mães morrer, vamos ver entes queridos morrerem, vamos, né? Portanto, esse sofrimento por si é inescapável. Agora, o que é que fazemos com os sofrimentos mais pequenos, né? Mas espera, será que a pessoa que mantém a cabeça ocupada, que ao invés de encarar as sombras, ela vai aqui na nossa região aqui tem o deck ou patacas e junta lá com os amigos e larga isso para um lado e vai beber uma cerveja e tal. Será que esse também não é um jeito tão válido quanto essa outra forma de lidar, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, que é encarar as sombras e buscar esse desenvolvimento? Porque a minha questão é isso, você nunca parou para pensar, será que essa pessoa que não está dando a mínima para essa questão de desenvolvimento pessoal e vai levando a vida dela ali do jeito que dá, porque parece que às vezes partindo de nós dois, que somos pessoas que têm isso como, entre aspas, uma opção, né? Pelo menos é uma forma que a gente vive a nossa vida, que é de tentar encarar essas sombras e de procurar nos desenvolver e encontrar e tirar o melhor, né, proveito de nós mesmos, das nossas capacidades. Então parece que nós estamos sendo, como é que se diz quando a gente quer converter todo mundo? É Uh, proselitista, né? sim, proselitista, sim. Estamos tentando converter todo mundo para a religião do encare suas sombras, enquanto o outro está lá só lidando com a vida, tipo, bebendo cerveja e pulando de uma tarefa para outra. Tu podes lidar com a vida bebendo cerveja, eu gosto muito de cerveja também, e pulando de uma tarefa para a outra, mas aí, e pronto, e quem faz isso, porque conscientemente tu não consegues sempre fazer isso, porque se for de forma consciente, mais tarde ou mais cedo tu vais dar por ti a pensar, mas há quem consiga fazer isso, há quem faça isso durante muito tempo, ou a vida toda, quiçá, de forma inconsciente. Só que aí, pronto, és refém. Não é dizer que nós não somos também reféns, somos todos reféns do nosso contexto, da nossa biologia, da nossa genética, mas essa pessoa, para mim, é um bocadinho mais refém, porque não percebe, acha que está a escolher e beber a cerveja e não percebe as razões pelas quais o faz, percebes? Não percebe a fuga. Eu, ao menos, e eu não sei porque é que isto é melhor, podemos tentar discutir isso. Eu, ao menos, quando vou beber uma não, mas pronto, quando sair à noite e beber 7 cervejas, sei porque é que estou a fazer, entendes? Consigo entender os mecanismos pelos quais que me levam a fazer isso. Um, isso, de certa forma, pelo menos, parece-me dar um bocadinho mais a ilusão de controle, de ou perceber melhor algo, posso mais facilmente mudar um comportamento ou influenciá-lo, percebes? E ao perceber um bocadinho mais sobre ti, tens o bónus de perceber um bocadinho mais sobre os outros. E ao perceber um bocadinho mais sobre os outros, abres muitas fronteiras do ponto de vista social, até do ponto de vista profissional, até do ponto de vista económico. Olha as 48 leis do poder, né? do Robert Greene, que tem a ver com uma coisa que é mal visto na sociedade, né? Mas que está em todo lado, que é a manipulação. Né? E, portanto, a diferença é essa. A diferença entre os dois métodos, digamos assim, é essa. Para além da vantagem de que se tu olhares para as tuas sombras, como estavas a dizer, se calhar da segunda vez que estiveres a olhar para a mesma sombra, vai custar um bocadinho menos, ou vais ter um bocadinho mais, vais ter algumas ferramentas extras. Ao passo que quem usa sempre a mesma estratégia ou estratégias parecidas, fuga, mesmo que essa pessoa não se aperceba, né? Como beber as cervejas e sair à noite e assim, está sempre refém, está sempre a usar a mesma estratégia. Portanto, é claro que nós podemos relativizar isto tudo e discutir se há mesmo maneiras melhores. Bom, para já, e aqui evitar não falar do ponto de vista da saúde. Né? É muito mais danoso para a saúde o beber álcool com regularidade, né? E em grandes quantidades. Mas Não até sei. colocando. Eu não sei se é mais danoso, porque no sentido de que uma pessoa normalmente que tem essa característica de lidar com as sombras e de se aprofundar no seu íntimo e de
de mergulhar, né, nesses momentos, normalmente são pessoas mais melancólicas. E nós sabemos, né, hoje já está cheio de estudos aí na área da psicologia falando que pessoas que são mais bem dispostas, menos melancólicas, vivem mais, são mais saudáveis, inclusive sendo expostas a substâncias talvez. E outra, e normalmente essas pessoas mais melancólicas, se a gente for olhar para Nietzsche e companhia militada, a galera não estava bem não. Não vivia muito, né? Essa galera não Eh, estava bem. É engraçado porque, assim, quando eu tô falando isso porque às vezes eu me pergunto, eu olho para mim mesmo e eu falo, eu acho que às vezes eu tô tentando me convencer de que já que eu tô aqui, esse é o jeito bom de viver. E talvez e talvez essa seja uma maneira, né, de lidar com a dor de existir. Talvez essa seja uma forma. Talvez o grande problema e as pessoas vivam essa dor existencial de uma forma mais profunda por não abraçar o fato de que ou melhor, por acharem que existe uma solução que está lá em algum lugar, ou que alguém tem essa solução e que elas precisam buscar, e essa solução está sempre longe delas, e elas estão o tempo inteiro se cobrando essa solução. E por outro lado, né, eu olho, por exemplo, e outras pessoas conseguem se convencer, ok, eu estou aqui, essa é a minha verdade, e o resto do mundo que pegue fogo. E eu vejo essas pessoas vivendo. Eu tenho a impressão, óbvio que aqui eu não posso falar do que vai dentro das pessoas, mas eu tenho a impressão que essas pessoas vivem muito bem. Assim, pronto, a gente poderia entrar em questão aqui o que é viver bem, né? Aí você vai lá no episódio lá da vida boa e depois você tira a sua conclusão. Mas não é, porque hoje não é esse o caso. Porque se a gente nós somos universos individuais, né? Cada um com suas leis e regras, vivendo aqui em conjunto dentro de uma sociedade que tem outras leis e outras regras. É como se fôssemos, se a gente for pegar, né, por exemplo, física, né, você tem as leis da física de forma geral, né, global, mas você vai vendo que existem, por exemplo, quando você vai descendo ali no nível subatômico, essas leis, de certa forma, elas vão ou vão nascendo novas leis, vão sendo apresentadas ou vão sendo descobertas novas leis, que não são aplicadas, por exemplo, aos grandes corpos, né? Uma lei que é aplicada a um grande corpo não necessariamente é aplicada a um átomo. E eu acho que para nós funciona mais ou menos assim. Então o Fábio, às vezes, tem uma forma mais ampla de viver e as leis que são aplicadas aos grandes corpos são diferentes. Aquela outra forma, aquela pessoa que tem uma forma de viver, talvez mais minimalista, que não tem uma visão, por exemplo, mais macro do mundo. Nós temos muito essa característica de querer olhar o mundo de uma forma mais macro, de entender o comportamento, que é o que estavas a dizer, né? De tentar perceber um pouquinho mais sobre nós e um pouquinho mais sobre o outro também. Mas a grande maioria das pessoas, e eu até acho que isso é o que entre aspas, natural, olhando para o ser humano como espécie, como ah, voltando 200 mil anos atrás, como espécie, nós não, hoje essa capacidade que a gente tem intelectiva e essa capacidade de conjecturar, e nós já falamos disso aí também em outros podcasts, parece que já que eu não tenho que gastar mais a minha energia com comer, né, com sobreviver, com procriar, eu tenho que gastar essa energia com alguma coisa. Então, vou pensar, vou comprar, vou trabalhar, vou fazer um curso, é como se essa energia ela tivesse que ser direcionada para alguma coisa. E talvez as pessoas que vivam essa dor de existir com mais profundidade, talvez a grande questão seja o que estavas a falar do Viktor Frankl, né? sim, O tal do propósito é direcionar essa energia para alguma coisa. A minha visão de propósito é muito essa. Eu não acredito, e eu acho que o Fábio também compartilha dessa mesma visão comigo. As pessoas veem o propósito como uma coisa, eu nasci com isso, eu vim ao mundo por isso. hum, Eu acredito no propósito como algo, olha, eu tenho características, tenho algum gosto, alguma paixão por isso, e eu posso colocar isso como um objetivo para minha vida. Por exemplo, sou bom jogador de futebol, ok, quero ser o melhor jogador de futebol que eu posso ser e inspirar outras pessoas a serem o melhor que elas possam ser. Pronto, é o meu propósito. Eu vou muito nessa direção do propósito como uma escolha. Eu olho sim, para mim, as minhas capacidades e escolho alguma coisa, percebe? sim, isso, aliás, estás a ser existencialista, digamos assim, porque isso é a máxima existencialista que contrapõe com o essencialismo, digamos assim, que, pronto, que foi declarado de forma muito famosa pelo Descartes, né? O penso logo existo.
tem a ver com essa assunção de que nascemos com um propósito, não é? A essência precede a existência, portanto já nascemos com aquilo que devemos ser. Ao passo que os existencialistas, né, com o sarro à cabeça, dizem exatamente o contrário. Existo, logo penso. E, portanto, a existência precede a essência. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, no fundo, a mesma raiz do teu sofrimento é a mesma raiz da tua potencial libertação dele, que é, nós somos atirados para o mundo, aliás, ele tem uma frase muito conhecida, estamos todos condenados a ser livres. E porque é isso? Porque sem teres ninguém ou nada a dizer-te o que é que deves ser, tu tens o dever, tens o fardo de te definir. Eu já concordei muito com esta visão, hoje concordo um pouco menos, porque sabemos que a verdade é que nós vimos munidos de potenciais capacidades, do ponto de vista genético, não é? Do ponto de vista do nosso ambiente, não podemos ser tudo o que quisermos, quer dizer, estamos restringidos do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista genético, do ponto de vista do ambiente onde estamos. Mas, por outro lado, também não acho que nascemos com uma essência. Acho que eu e tu, se calhar, nunca trabalhámos a madeira, e se começássemos a trabalhar a madeira, eventualmente um poderia ser melhor que o outro, apenas porque um tinha essa potencialidade de ser melhor a algures, mas aconteceu explorá-la, né? Podia nunca explorar. Ao mesmo tempo, aquele que pode ser melhor num primeiro momento, se o outro trabalhar com muito afinco durante mais tempo, tem todas as possibilidades de ultrapassar, não é? E, portanto, há todas estas questões. Agora, também há aí uma origem de sofrimento, não é? E que é uma origem de sofrimento que nos remete para o episódio da religião, não é? Que tem a ver com necessitarmos de orientação, temos essa necessidade, ou melhor, uma necessidade primária para nos livrarmos dela, se calhar é preciso algum trabalho de campo, porque todos nós estamos quase ansiosos por ter alguém ou alguma coisa que nos diga o que fazer, né? Porque isso tira-nos o fardo de termos de escolher nós próprios o nosso caminho, e caso esse caminho corra mal, termos de nos responsabilizar, né? Que lá está, já falei disto também, não me lembro onde, que é das coisas mais duras, nós assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. Ao mesmo tempo, também é das coisas mais libertadoras, né? E é interessante que eu hoje acho que muitos homens, e eu falo mais dos homens porque lá está, sou homem e sinto que percebo um bocadinho melhor o que é ser homem do que ser mulher, né? Como é óbvio. Mas eu acho que há muitos homens que sofrem um bocadinho exatamente por isso, por não saber o que é suposto, o que é que a sociedade espera deles enquanto homens. Algo que foi sempre relativamente claro até há pouco tempo. E não estou a dizer que era bom ou mau, que se esperava, porque depois entramos também num campo minado de ideias pré-concebidas, de valores, muitos deles machistas e muitos deles também afetando as próprias mulheres, né? Elas próprias também machistas, muitas vezes. Mas nós passamos de um extremo ao outro e neste momento, muitas vezes, é fácil, imagina, até o próprio um homem abordar uma mulher, o receio de ser logo chamado de creep ou de alguma coisa, percebes? Portanto, isto, voltando à questão do sofrimento, o sofrimento de não saberes bem como te adaptar a uns tempos que parecem estar a mudar muito depressa, do ponto de vista social e do ponto de vista da própria tecnologia, da própria evolução. Eu apago, acendo, agora fica. E, portanto, sim, há muitas fontes potenciais de sofrimento e lá está. E muitas vezes, como tu disseste logo no início do podcast, é esse próprio sofrimento que nos levou a quase todos os desenvolvimentos e os avanços tecnológicos que desde sempre temos vindo a conseguir. O sofrimento ou a necessidade de resolução de problemas, né? Que, pronto, lá está, que causavam sofrimento ou dor. E
E eu acho que no dia em que deixarmos de sofrer ou sentir dor, eu diria que é um mau dia. É um mau dia porque é o dia em que deixamos de ser humanos. Passamos a ser Talvez outra seja um coisa bom qualquer. dia. Talvez seja um bom dia. Talvez seja um bom dia. Mas é esse Às dia. vezes eu penso que porque, pronto, nós só conhecemos isso. Nós não sabemos o que é, o que não é. Nós só sabemos o que é sofrer. Porque nós não sabemos o que é uma vida sem sofrimento. Todos nós, em algum momento, ou sofremos, ou estamos sofrendo, ou sofreremos. Isso é uma coisa, tanto como nós temos a certeza da morte hoje, a gente tem certeza disso. Simplesmente pelo fato de que você caiu aqui, você não teve direito de escolha, simplesmente você foi, como o Fábio falou, você foi jogado aqui, abriram as portas, quando você abriu os olhos, quando você entendeu, né? Quando você ganhou consciência, estava aqui e se vire nos 30. Você tem que se virar com a família que você tem, com a cultura que você tem, o lugar que você tem, a cor que você tem, as características físicas, os talentos e os não talentos, né? Você simplesmente tem que se virar com isso, sem saber por que está aqui, sem saber para onde é que vai, sem saber que se vai ter algum lugar para ir depois, ou mesmo aqui em existência. Como é que você não. E não é muito difícil a pessoa despirocar, né? Não é muito difícil você ficar doido. Se você começar a pensar nessas coisas, isso dá uma depressão, porque uma das coisas que nos aflige muito é a incerteza, né? Nós estamos o tempo inteiro tentando controlar, era o que o Fábio estava falando, ou pelo menos ter essa ilusão de controle. Então, talvez hoje uma das coisas que façam com que as pessoas, né, tenham cada vez mais, percebam cada vez mais essa questão da dor de existir ou a dor de viver, possa estar no fato de que cada vez mais a gente se vê sem controle. Ah, Nós estamos simplesmente eu lembro de um episódio da minha vida, e isso é bastante ilustrativo. Eu lembro que eu estava passando por uma situação qualquer, não lembro o que que era, mas não estava legal. Eu tava mal, não tava bem, né, emocionalmente não tava legal. E eu lembro de sentar na porta da minha casa e comecei, isso era tardezinha, tava escurecendo, e eu comecei a olhar para o céu. Isso é a mesma coisa de Atos e Fábio. Comecei a olhar para o céu, e aí eu comecei a pensar assim, Fábio, falei, cara, do nada pode bater um meteoro aqui e acaba com isso tudo. Pra que ficar esquentando a cabeça com aquilo? Levantei e fui embora. Mas pronto. É uma característica minha, talvez muitas pessoas não consigam fazer isso, essa rapidez para se desapegar das coisas. Isso talvez seja uma característica que eu desenvolvi ou que é inata, tem algum cunho genético. Mas eu lembro exatamente disso, que eu estava preocupado, quando eu olhei para o céu, a primeira frase que me veio foi essa: do nada, agora, em segundos, pode vir um meteoro destruir isso tudo aqui, e você está aqui choramingando na porta da sua casa à toa. Vai beber cerveja, certo? Vai chamar os amigos. Sim. Então, pronto, de um lado temos essa questão. Estamos aqui, não sabemos por quê, nós damos razões, nós encontramos as nossas razões, nós acreditamos em algumas razões que as pessoas nos apresentam, mas certo é que se a gente for juntar aqui e concordar, ninguém pode falar, é isso. Nós acreditamos que é isso. É fé, por um lado, né? Por exemplo, no caso das religiões, é uma fé, porque se ninguém conseguiu provar até hoje nada dessas religiões, a não ser algumas questões que estão relacionadas a resultados práticos, mas sobre o que tem depois da vida, o que havia antes da vida, por que a gente veio parar aqui, se tem reencarnação, se não tem, se vai para lá ou se não vai. Ninguém conseguiu provar isso, né? E eu até acho bom que não prove, porque eu acho que o legal é isso, né? É você ter o direito de. Percebe? Porque se provar, aí perde a graça. Aí Sim. todo mundo tem que acreditar nisso. Opá, sabes que, pronto, também já falámos da questão da crença partilhada, mas mesmo que se provasse algo, já sabes que hoje em dia até uma prova, não sei de que maneira é que uma prova levaria a toda a gente a acreditar nela, né? Porque há pessoas que não acreditam que a Terra é Eu, se redonda, né? fizesse no Instagram, Portanto, pois, quem é que ia acreditar nesse eu, se Instagram, fizesse né? no Instagram, eu falo, tô aqui. Uh, Começar a postar Reels de autoajuda. Se Deus me aparecesse à frente e ia dizer, olha, pronto, enlouqueci. Agora é que eu enlouqueci, né? Como é que eu ia acreditar? Como é que, né? Mas sabes que é assim,
nós estamos a ser muito pós-modernistas, sem dúvida nenhuma, com a nossa conversa hoje. Isto para dizer que estamos a ser mesmo pessoas do nosso tempo, e isso para mim é bom e mau ao mesmo tempo. Ou melhor, parece que não estamos a conseguir ver para além do tempo em que estamos a viver. Sabes que o pós-modernismo é caracterizado por muitas coisas e é engraçado que é daqueles termos que se pode ouvir com alguma facilidade, mas que depois tentar perceber o que é, eu demorei Eu anos nunca a sei. tentar ter. Pronto, eu vou agora se calhar vou falar aqui 3 ou 4 minutos, pode ser que dê alguma clareza, né? Até há um pensador que eu gosto muito, que me ajudou também a categorizar, tentar perceber um bocadinho melhor, que é o Bauman, é o Zygmunt Bauman, polaco, faleceu há poucos anos, por acaso, e tem uma expressão que é a modernidade líquida. E, na verdade, a modernidade líquida ajudou-me a perceber um bocadinho melhor, eu já te explico o porquê. Basicamente, o modernismo, que foi o momento que antecedeu o pós-modernismo, assentava numa crença de que o ser humano não tinha tudo resolvido, mas que estava a resolver quase tudo. Tinhas nas ciências, tinhas um Einstein, que te estava a conseguir mostrar as relações todas que tinham sido deixadas em aberto pelo nosso cientista inglês, que eu agora, como é que eu posso esquecer do nome do cientista mais conhecido de todos os tempos? Qual é o nome, Matos? É O homem da aquele. maçã. O homem da É maçã, o homem aquele. da maçã. Agora O até eu Newton, esqueci. Isaac Newton. Olha lá Newton, como é que. Isaac. Pronto. Portanto, o Einstein, desde muitas questões que o Newton tinha deixado em aberto, ele atacou-as de frente, né, com as teorias da relatividade geral, da relatividade restrita, se era circunscrita, pronto, enfim. E, portanto, havia uma grande confiança de que o ser humano estava a conseguir perceber tudo ao seu redor. Mais ou menos na mesma altura, um bocadinho antes do Einstein, claro, mas mais ou menos na mesma altura do Einstein, o austríaco Freud também, o Darwin, um bocadinho antes, a mostrar, aí a pôr em xeque a questão religiosa, mas a modernidade não tinha tanto a ver com a questão religiosa, mas mais a ver o Francis Bacon, com a noção extrativista de que a natureza estava aqui ao dispor do ser humano para o ser humano se aproveitar dela e construir o melhor que fosse, do melhor que conseguisse. Portanto, havia uma grande confiança nas capacidades humanas, havia uma grande confiança numa direção, havia uma grande confiança num sentido. E isso ajudava as pessoas no seu dia a dia a passar pelos sofrimentos que tinham que passar, tinham confiança nas instituições, tinham confiança nos líderes, havia um maior sentido de comunidade, digamos assim. O pós-modernismo é quando isto começa tudo a entrar em, em, em declínio. Quando se descobre a física quântica e que afinal é impossível perceber onde é que está uma partícula ou que velocidade vai, e depois questões de superposição quântica, enfim, muitas questões que afinal mostraram que podiam ser muito mais complexas do que se podia pensar. A questão da consciência, a questão do, sei lá. Portanto, de repente não, mas com alguma rapidez, começaram a abrir-se as rachas na muralha e começou a perder-se confiança. Começou a perder-se confiança na capacidade humana para descobrir, para resolver todas as questões, todos os problemas. Começou a perder-se a confiança nas instituições, à medida que mais e mais casos de corrupção vinham a lume, à medida que mais e mais desigualdade económica tornava os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E neste momento vivemos nesse período. Aliás, há um
há um dizer muito conhecido de um pós-modernista francês, não sei se é o Jacques Derrida, talvez seja o Jacques Derrida, que diz que não há nada fora do texto. Ou seja, não há nada que ajude a dar sentido ao texto, a não ser o texto em si. Portanto, de certa forma, tudo é possível. Tudo é possível. E se tudo é possível, todas as interpretações são possíveis. E se todas as interpretações são possíveis, agora de repente para levar para os dias de hoje, porque não questionar realmente o que é uma mulher? Algo que até há pouco tempo, se tu perguntares, se calhar nos anos 50, o que é uma mulher, e que isso é uma questão difícil de responder, as pessoas rir-se-iam de ti. Só que hoje é uma pergunta que está aí. E é uma pergunta que está aí porque nós já ninguém pode garantir que tem certeza de nada, nem sabe nada, porque tudo pode ser posto em causa. E, portanto, modernidade líquida, para voltar a esse termo do Bauman, e para te ajudar a explicar um bocadinho mais o que é a pós-modernidade, é isso. É porque antes as instituições eram sólidas, digamos assim, na crença que conseguiam das pessoas. Pensando nas instituições como o ensino, como a justiça, como os governos, não é que fossem sólidos do ponto de vista que fossem melhores que hoje, não sei, não faço ideia, não diria isso até. Mas conseguiam uma maior confiança das pessoas que estavam a desempenhar os seus papéis. E hoje não, percebes? E com o bom e o mau que tem, e eu sou o próprio muitas vezes a achar que o sistema institucional, muitas instituições, e aliás, a questão mulher e homem, podemos olhar também como instituições, percebes? Como conceito em si, como algo que foi muito importante para o funcionamento da sociedade humana. E não estou aqui a dizer que não é algo que não tenha que mudar no seu conceito. Pode ser ou pode não ser, não sei. Mas está tudo a ser posto em causa ao mesmo tempo. E é engraçado que eu, até há pouco tempo, ultimamente pouco tempo, era das primeiras pessoas a pôr em causa as instituições e a querer realmente refazê-las. E continuo na medida em que eu acho que a educação precisa mesmo mudar, em que eu acho que a justiça precisa mesmo. E não estou só a falar em Portugal, podia estar só a falar em Portugal, mas olha, os brasileiros que estiverem a ouvir, tenho a certeza que muitos vão concordar comigo também. Só que depois, quando percebi que até o que é uma mulher está a ser posto em causa, é que eu percebi, não, ok, afinal não quero deitar tudo ao chão. Porque a verdade é que nós precisamos de algum solo. E a ausência de solo pode motivar muito sofrimento e muita dor e muita angústia. E daí eu voltar agora ao nosso tema de hoje. E nós, ao pôr tudo em causa, estamos a ser completamente pós-modernistas, estamos a ser homens dos nossos tempos. Eu não sei de onde é que partimos agora daqui, atenção. Não sei. A não ser essa construção de sentido individual. Mas lá está, se é tudo individual, nós sabemos que o individualismo e a atomização do indivíduo, né, também é um dos motivos que está a levar as pessoas a ficarem cada vez mais isoladas, mais solitárias, a comunicarem, se calhar de forma profunda, cada vez menos. Eu vi há pouco tempo uma notícia que os jovens entre os 20 e os 30 anos nunca tiveram tão pouco sexo, desde que há registros, né, portanto há aqui à medida, na mesma medida em que as redes sociais vêm hiperaproximar as pessoas, do ponto de vista virtual, afastam-nas na sua humanidade, de certa forma. Né? Nós parece que nos esquecemos que do outro lado é uma pessoa que também está a teclar e está a escrever. Portanto, tudo isto é tudo. Não é. Portanto, diz? Porque não é. Porque não é uma pessoa? Não é uma outra pessoa. Não, é a minha ideia da pessoa. Normalmente, Pois. para mim, o grande trunfo das mídias sociais é que eu não estou a falar com outra pessoa do outro lado, estou a falar com a ideia que eu tenho dessa pessoa. E isso se prova, e todo mundo já deve ter passado por isso, que é quando alguém escreve alguma coisa, você fica puto da vida com a pessoa, e às vezes a pessoa está falando nada demais. Você que interpretou aquilo do jeito que, porque a sua ideia daquilo, daquela conversa, e eu acho Não, que isso é uma. e porque te falta o tom, porque se for só escrito não tens o tom. E nós sabemos que o tom é muito E tem importante. muito. Não é?
Não tem, você não está vendo as expressões da pessoa e pronto. Exatamente, E exatamente. ainda Isto mais, tudo. e ainda mais por exemplo, nas mídias sociais, que ninguém usa pontuação, ninguém usa nada, e Uhum. ainda abreviam as palavras, e hoje, eu, por exemplo, comunico por emojis. Eu só mando emojis. Os meus emojis dizem tudo sobre tudo que eu quero dizer. Eu acho que a linguagem do futuro será os emojis. Sim, cada vez mais, sim, sim, não brinques, mas cada vez já há estudos sobre isso. E, portanto, para terminar o meu raciocínio, nós estamos num período da história, digamos assim, em que favorece isso, porque por um lado temos um desenvolvimento exponencial tecnológico, por outro, esse desenvolvimento tecnológico não é acompanhado por uma suficiente capacidade ética, moral, comunitária das pessoas. E pessoas que estão cada vez mais isoladas ou são mais individualistas são pessoas cujas comunidades são mais fracas. E pessoas cujas comunidades são mais fracas são comunidades que estão mais à mercê de qualquer autoritarismo. São sítios onde é mais fácil irromper alguma ideia radical, mais totalitarista, que nos roube direitos. Porque nós temos esta ideia, ou temos este sentimento meio tolo de achar que está garantido os direitos que temos. E não estão longe disso. E, portanto, o sofrimento depois também vem disto tudo, desta grande incompreensão em relação ao mundo. Eu tenho uma comparação, por acaso pensei há alguns tempos, e lá está, como tu disseste no início do podcast, pensei, inspirado em muitas coisas do que ouvi e li, né? Porque nós já não sabemos bem o que é nosso, o que é original e o que é só uma amálgama de coisas que fomos ouvindo. E eu comparava a vida de hoje de alguém de hoje, né? 2000 e século XXI, com alguém da Idade Média, né? E uma pessoa da Idade Média, uma pessoa normal, portanto um camponês, provavelmente levantava-se antes do sol nascer, começava a trabalhar o que é chamado de sol a sol, né? Desde que o sol nascesse até que o sol se pusesse, uma vida dura, trabalhar o campo, com algumas pausas para comer o pouco que houvesse, imagino eu. Só que essa pessoa, da sua extrema pobreza, depois aos domingos ia à missa, e portanto a missa dava-lhe alguma noção de ordem no sentido de controlo espiritual, né? De ordem espiritual, e o seu trabalho absolvia-o na ordem física. E o que é que quer dizer? Quer dizer que essa pessoa, apesar de ter uma vida física muito mais árdua do que a maior parte de nós, no Ocidente praticamente toda a gente, mas pronto, há pessoas que ainda, infelizmente, ainda estão longe de ter as suas necessidades primárias garantidas, mas essa pessoa podia sentir que compreendia o mundo, porque sabia que estava a trabalhar na terra do seu senhor, do nobre, e sabia que aquele senhor tinha que responder ao rei. E sabia que perante alguma guerra o senhor era chamado. Pronto. Portanto, ele na prática tinha uma vida muito mais difícil, mas acredito que pudesse, ou se calhar nem pensava nisso, porque não tinha razões para pensar nisso, na desordem que existia à volta. Ao passo que hoje em dia, nós, do ponto de vista físico, temos essa vida muito mais fácil, né? O acesso a calorias, o acesso a segurança, o acesso a calor, o acesso, enfim, a isso tudo. Mas depois estamos dependentes de algo, que é aquela coisa retangular que temos sempre na mão, que não fazemos ideia de como é que funciona. Não fazemos ideia de como é que trabalha. Trabalhamos para uma empresa multinacional ou trabalhamos remotamente e não fazemos ideia de como é o fluxo financeiro hoje em dia, ao qual os governos pouco têm a dizer, porque um governo está circunscrito ao país que governa, não é? E a maior parte do sistema económico é global, né? É transnacional. Portanto, por muito que um governo quisesse proteger os seus cidadãos, não ia ser fácil, porque há muitas multinacionais que têm mais força que governos. Portanto, hoje em dia sentimos que não compreendemos nada de nada do mundo. E depois temos uma evolução
exponencial a suceder, parece que ainda não te habituaste à última, já a outra está a ocorrer, né? E depois outra coisa, aquele camponês teria notícias no máximo da sua região, né? Hoje em dia ligas a televisão, ligas a net, sabes de um furacão que está a acontecer na China, das cheias que está a acontecer no Brasil, dos incêndios que estão a acontecer na Austrália, e portanto esta enxurrada toda de informação que chega a nós de forma propositada, porque é também para nos confundir, porque eu não sou ingênuo, já não consigo não achar que psicologicamente não há N estudos que ajudam a nos manter com medo, com receio, a falar sempre das mesmas coisas. E, portanto, eu não acho que é inocente aquilo que os telejornais passam e aquilo que passa nos jornais. Acho que não é inocente a escolha das coisas, em geral. Não estou a dizer que não é uma notícia em específico. Não acho inocente. Acho que podemos ter acesso a alguma informação fora da caixa, digamos assim, online. Mas é isto. Somos assoberbados por isto tudo, que ao mesmo tempo nos dá um sentimento de impotência, ao mesmo tempo faz com que fiquemos mais desligados e mais insensíveis, e ao mesmo tempo aumenta essa noção de ausência de controle, né? Completa, total, que acaba por originar muito sofrimento. Eu apontei aqui dois pontos que eu acho interessante de abordar. Vou começar pelo último, que é isso que disseste sobre uma pessoa trabalhava de sol a sol, né, não tinha, não compreendia, ou se calhar tinha a impressão de que compreendia, né, o mundo. Sabe o que que eu acho? Eu acho que nós nunca compreendemos nada, nem naquela altura, nem agora. Só que agora nós não compreendemos nada sobre mais coisas. Sério, nós nunca Sim, compreendemos nada. Só que agora é muita coisa que a gente não compreende, que é o caso da globalização. Então agora a pessoa não compreendia, por exemplo, ela viu o sol nascer e se pôr, ela não entendia o que que ela aquilo, mas ela tomava aquilo como uma coisa certa e não pensava muito sobre aquilo, porque estava ocupada com a tal sobrevivência que nós falamos lá atrás. E as coisas que ela não compreendia estavam limitadas ali àquele campo de existência dela, né? As pessoas muitas vezes nasciam e morriam no mesmo lugar, sem andar 100 quilômetros, sem se distanciar mais que 100 quilômetros da onde elas viviam. Hoje nós nos distanciamos, eu e o Fábio, não sei quantos mil quilômetros tem daqui para a Suíça. Nós estamos a cerca estamos de 2.500 quilómetros de distância, mais ou menos. 2.500 quilômetros de distância, nós estamos, se calhar, com um delayzinho, que eu não faço a menor ideia de que seja, mas praticamente instantaneamente conectados um no outro. Eu não faço a menor ideia de como é que está chegando lá. Eu pressuponho que aconteça de alguma forma por algum sinal e não sei o quê, satélite e tal, mas eu não sei como é que isso funciona. Então, nós estamos ligados no mundo inteiro, sem sair do lugar. Uma pessoa antigamente não passava de 100 quilômetros da casa dela, hoje nós estamos no mundo inteiro o tempo todo, 24 horas por dia. Isso é normal que essa dor de existir ela aumente porque nós não, agora nós nos apercebemos, né? Isso também vai ao encontro da questão do pós-modernismo, né? A ideia do questionamento. Uma vez que nós não sabemos, nós percebemos que nós não sabemos mais sobre mais coisas do que nós podemos imaginar. Eu nem sei se faz sentido isso que eu falei, mas deu para entender. É natural que a gente questione a realidade de tudo, a verdade de tudo, e eu acho isso bom. Eu só acho que às vezes o grande problema, e essa é a segunda observação que eu queria fazer sobre a colocação do Fábio, é que é importante que a gente tenha uma base. Eu posso questionar o que que é uma mulher, eu posso questionar o que eu quiser. Porém, eu preciso ter um lugar aonde eu me apoiar para fazer esse questionamento. Eu acho que é isso que as pessoas perdem. E aí despiroca, vira loucura. Ok, e é assim que a ciência funciona. Nós estamos aqui, beleza. Daqui vamos partir para explorar outras regiões, outras áreas e tal, mas nós temos que ter a consciência de que estamos aqui. E as pessoas começam, às vezes, viajar, como dizemos lá no Brasil, viajar na maionese e começam a criar fábulas se esquecendo que a base ainda é aqui. Então, por exemplo, eu posso questionar todas essas coisas e acho válido, acho interessante, uma vez que nós temos o acesso a tanta informação,
Tem que haver questionamento, porque senão a gente vai. Como é que a gente seleciona o que que eu vou assimilar na minha vida? Toda hora tem alguém me oferecendo uma solução para o meu problema. Toda hora tem alguém querendo resolver a minha vida. Toda hora tem alguém me propondo uma coisa que vai mudar a minha vida para melhor, que vai solucionar a minha dor. Eu preciso questionar esse mundo, preciso questionar até que ponto isso é verdade. Eu acho isso extremamente saudável. Ah, eu acho que a gente precisa também ser práticos, né? Do mesmo jeito que eu me abro para esses questionamentos, eu preciso ter coisas, de certa forma, pré-definidas, né? Que é, por exemplo, eu tenho. Quais são as minhas prioridades? É comer, estar saudável, é estar próximo da minha família, cuidar das pessoas que eu amo, isso é prioridade, beleza. Agora, as outras coisas que vêm para lá, para além disso, eu posso me questionar, eu posso levar essas coisas em consideração, mas elas precisam ser secundárias, precisa ter uma hierarquia, né, de onde é que eu coloco a minha energia e do que é que eu vou assimilar na minha vida. Então, acho que essa questão de ter do questionamento que o pós-modernismo traz para nós é fundamental, sobretudo no mundo atual, mas eu acho que, de certa forma, o modernismo ainda é importante nesse sentido. Ok, essa é a base que nós temos, está tudo, pelo menos até esse momento, está assentado sobre isso. Eu posso dar um exemplo prático que é, eu tenho um sistema de crenças, né, um padrão de regras mentais, né? A forma como eu vivo a minha vida, o meu algoritmo mental, ele funciona baseado em regras que foram estabelecidas através das experiências que eu tive, ah, tanto experiências internas quanto externas, e a partir dessas experiências, quando se apresenta uma situação para mim, normalmente eu ajo de acordo com essas regras que foram pré-definidas. Mas eu posso, antes de tomar uma determinada ação, em algumas situações, em algumas eu não consigo, porque demanda uma resposta muito rápida, e aí eu só vou poder analisar isso depois, mas em algumas situações, diante disso que se apresenta para mim, eu posso, opa, peraí, será que o meu padrão de comportamento, será que o meu conjunto de regras, a forma como eu vivenciei essas situações até hoje, ela se adequa a essa situação que está se apresentando para mim? Então eu parto da base, que é o que eu já sei, e a partir disso eu construo ali, se calhar, uma nova camada, avaliando a situação que se apresenta diante de mim. E pronto, isso também vai ao encontro daquilo que a gente falou, que é a questão das pessoas se manterem ocupadas demais e intelectualmente é, agarradas, né, no sentido de quase que de adictas mesmo a determinadas coisas, por exemplo, assistir séries, a, sei lá, futebol, a qualquer outra coisa que tome a sua atenção e consiga, de certa forma, te deixar num estado de quase letargia, né? Numa anestesia, um estado de suspensão, onde as minhas emoções e a minha capacidade de questionar e de indagar, ela é reduzida, e eu meio que fico ali só absorvendo, 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 absorvendo. Então tem muito do que se pegar. E acredito que essa dor de existir, ela está se tornando cada vez mais presente, a gente vê isso muito nos jovens. É engraçado que essa dor de existir, ela, se a gente for remeter pelo menos à literatura, né, era uma coisa que era comum aos nobres, a pessoas que eram dadas ao intelecto. Você vai ver os filósofos, eram pessoas que dedicavam tempo, muitas vezes bancadas, né, por reis e tal, para dedicarem o tempo delas para o pensamento, porque a grande maioria das pessoas estava trabalhando de sol a sol e não se preocupava com isso. E nem tinha tempo para se preocupar com isso. Não tinha tempo. Só que E hoje, o tempo livre que tinha estava cansado. Portanto, nem tinha. E é o mesmo que hoje muitas pessoas chegam a casa, querem ligar a televisão. Não querem estar a pensar muito, porque estão cansadas. Percebes? exatamente. Continua, continua, continua. E, e hoje, né, a forma como nós vivenciamos essas experiências está muito. Como nós temos mais tempo livre, não é tempo livre, é tempo disponível. As tecnologias nos deu possibilidade, por exemplo, hoje eu pego no meu carro, a minha mãe mora a 50 quilômetros daqui, em 30 minutos eu estou lá, se eu for pela autoestrada. 35 minutos eu estou lá. Para andar 100 quilômetros a pé era quase um dia. Nunca fiz, eu não sei, mas o Fábio fez aí, né, Era, Fábio? era Fizeste aí. quase um dia. Eu fiz, quando fiz a caminhada agora em dezembro, até Santiago de Compostela, e foram. Era 120 quilómetros, demorámos 4 dias. Eu estava
completamente derriado. O máximo que fizemos foi num dia, foi 35 quilómetros num dia, e é muito. 35 quilómetros até, é muito. Portanto, Não, é uma não diferença tem enorme. como. Não tem, e é importante, talvez, tudo que nós estamos falando aqui, parece que esse podcast não tem sentido nenhum, mas ele está girando em torno de uma coisa. Por exemplo, o simples fato de nós estarmos aqui é uma forma de lidar com a dor de existir. Falar para mim e para o Fábio, né, compartilhar, partilhar o que nós sentimos, o que nós aprendemos, é uma forma de lidar com a dor de existir, com a dor de viver. E, de certa forma, todos estamos lidando com a dor de viver no dia a dia, cada um do seu jeito. Só que quando nós falamos como lidar com a dor de viver, pode parecer uma coisa muito pejorativa. Peraí, eu não sinto dor. Como assim dor de viver? E a dor de viver é justamente essa questão de enfrentar a vida sem uma perspectiva certa. Nós não temos, nós não sabemos onde isso vai dar, nem sabemos se vai dar, e nem sabemos quanto tempo vai demorar para dar. Vivemos numa incerteza praticamente completa, mas gostamos de acreditar que vamos acordar amanhã, que vamos construir família, que vamos conseguir concretizar os nossos planos. Isso está tudo dentro da nossa cabeça, né? Como eu estava falando antes, o mundo, do mesmo jeito que eu me encontro com o mundo se encontra comigo. E amanhã ele pode se encontrar comigo de uma forma que não vai ser muito apetecível e a coisa termina por ali. Ah, não há como, no formato de sociedade, de vida que a gente vive hoje, não haver essa dor de existir. Porque, pensa bem, se uma pessoa trabalhava de sol a sol, sei lá, 10 mil anos atrás, sei lá, não precisamos ir tão longe, 2 mil anos atrás, ah, e ela só lidava com as coisas ali peculiares do dia a dia dela, hoje, em um dia, você, com as condições necessárias, você sai do seu país e vai para outro país, você roda 10 mil quilômetros. Nesses 10 mil quilômetros, você tem acesso a qualquer tipo de informação sobre qualquer coisa. Isso é assustador. Isso é assustador. Só que a gente, hoje isso para nós é banal. A gente não, parece que ficou tão comum, né? Tá tão comum que virou banal. Então, o fato de você entrar nesse aparelhinho, né? Nesse aparelhinho que tá na sua mão aí, tá no seu bolso, tá em cima da sua mesa, e ter acesso ao mundo, as pessoas, isso é completamente banal. Ninguém pensa nisso. E eu Eu posso te dizer lembro-me eu que lembro-me da surpresa que eu tive quando estava a ver uma vez as notícias e a falar dos telemóveis de próxima geração, que era tu estares a falar com alguém e poderes estar a ver a pessoa ao mesmo tempo. Já não era só. Eu lembro-me, o quê? Não, isto vai mudar tudo, não acredito. Parecia uma coisa tão. Do quê? E agora é o mais normal do mundo. É o mais normal do mundo. Já está englobado, já está incorporado na nossa forma de. Era na altura, imagina, eu tinha pai 14 anos, tinha o Nokia 3310, né? Não havia isso. E de repente começou a haver, e de repente só os mais riquinhos é que tinham, e de repente baixou o preço, e de repente mais pessoas começaram a ter, e depois fui eu que tive. E quando eu tive, depois falar assim já não era tão estranho, e depois agora é totalmente normal. Aliás, eu tive que pensar uns minutos quando me perguntaram como é que compravas um bilhete de avião antes da internet. E eu só depois é que me lembrei que nos aeroportos tinhas muitas bancadazinhas, muitos quiosquezinhos com cada uma das companhias, tinhas que ir lá perguntar que voos é que havia no dia e quanto é que era, e, portanto, e ias a uma companhia, imagina, não é? E querias ir para, estavas em Portugal, querias ir para o Brasil, ias à TAP, ok, muito bem, depois ias a uma companhia, ias a duas ou três, vá. Hoje em dia tu queres pesquisar, pesquisas todas as que vão de Portugal para o Brasil, consegues saber e não sei quantas ligações que queiras e voos, é uma loucura, é uma loucura. Isso supostamente devia ter facilitado muito, né? Só que é a mesma coisa de alguém que, imagina, alguém que ganha 1000 euros e não consegue poupar e passa a receber 2000, mas depois, como recebe 2000, já faz um crédito que não podia fazer e que então ainda está, se calhar, pior do que estava com os 1000 euros. É tal coisa, porque nós englobamos os desenvolvimentos e as inovações na nossa vida e depois passa a ser um fator da nossa vida e extra complexificamos mais. E nesse momento parece-me, olha, é isso. As nossas vidas estão cada vez mais complexas. E, e é engraçado, olha, agora parece um paradoxo. As nossas vidas estão cada vez mais complexas, e tu concordaste logo, devido à tentativa de as simplificarmos. lembra da conversa do empreendedor? Que o empreendedor é um cara que resolve problemas para criar novos problemas.
Pois. Todas as soluções que foram criadas criaram outro problema. Todas as soluções acabaram, de alguma forma, tendo um efeito colateral. Não sei se é melhor, se é pior. O certo é que nós vamos engolindo, vamos engolindo, vamos engolindo. Por exemplo, a internet melhorou a vida? Em vários aspectos, sim. Mas tem muita gente que está morrendo por causa disso. E é muita gente que está tendo. E quem não, muitas que não estão morrendo estão ficando inválidas, não saem de casa. Que, pronto, é um dos apontamentos que eu tinha colocado aqui, né? Que essa dor existencial hoje passa muito por essa cultura do bem-estar. Todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar transbordando positividade. A Você tem positividade que estar tóxica. magro, sarado, bem-sucedido, bem casado. Sim. E a ideia de quando alguém não está bem e desabafa, é fácil ouvir, mas vai ficar tudo bem, tens que olhar só para o lado positivo das coisas. Essa conversa chateia-me tanto. Eu prometi a mim mesmo nunca mais a usar. Já a usei eventualmente, claro, mas é que isso não diz nada à pessoa que está. Percebes? Essa positividade tóxica é. Tu estavas a falar de uma área e eu falei desta, e está muito presente, né? E depois parece que quem não consegue atingir aquele nível quase impossível de sucesso ou de bem-estar sente-se culpabilizado por isso, porque parece que a sociedade culpabiliza, né? Quando não Um, sente, ela é obrigada a sentir, porque, principalmente na literatura de autoajuda, a forma é engraçado que a gente falou e aqui a gente precisa criar uma separação, porque nós falamos sobre a questão, o Fábio falou, né, sobre a questão de você se responsabilizar, se responsabilizar sobre você mesmo e sobre a sua vida. E quando a gente vai buscar, por exemplo, você vê dentro da literatura da autoajuda, você fracassou e a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Que são coisas diferentes. Porque eles ignoram o fato do que eu falei. Você está indo de encontro ao mundo, mas o mundo está indo tá indo de encontro mesmo a você. Então, essas coisas estão chocando. E você, uhum, do mesmo jeito que você passa pelo mundo, ele passa por você. Então, não depende só de você. Né? Não, não. Agora, é importante fazer, e é difícil, eu percebo essa dificuldade. Eu me responsabilizar e, ao mesmo tempo, perceber que dentro dessa responsabilidade eu estou exposto a coisas que vamos, ora lá, como diria um português. É, não é que eu não seja responsável por essas coisas, mas elas fogem do meu controle, no controle, percebe? claro, Elas claro. estão para além do meu controle. Então, como é que eu posso? Ok, é minha responsabilidade e tal, mas eu preciso ter ali um certo nível de compreensão comigo mesmo, falar, tá bem, é minha responsabilidade, mas eu só consigo Sim, vir até aqui, não consigo passar daqui. E claro, aí tem coisas sobre as quais a gente não tem controle. claro. E E pronto, depois entra também a questão da comparação, né? E da competição, porque tu, antes, enquanto homem ou enquanto mulher, né? Competias com as pessoas da tua comunidade para encontrar um parceiro, né? Agora com as redes sociais e com os Tinders e os. Falámos do Tinder. ah, lá, Com os Tinders, com os Bumbles desta vida, tu estás a fazer um sinalzinho. Toda vez falar do time, estás a competir com o mundo todo. Percebes? Estás a competir com o mundo todo. De repente, tu e as mulheres também, né? Então, de repente é o mundo todo que está ali em competição. E, portanto, é fácil, mesmo tu próprio, quando olhas para outros homens, é fácil tu pensar, olha, não tenho o corpo deste. Olha, não tenho o dinheiro daquele. Olha, não tenho a genética daquele. Né? Pois, claro que vai sempre haver alguém com mais bonito, mais rico, melhor corpo, mais talentoso. Não há como, né? E, portanto, isto é tudo origens potenciais e, na prática, origens de sofrimento e de dor e de insatisfação. E tu até podes ser uma pessoa um bocadinho mais atenta a essas coisas e consciente, como eu sou. Isso não quer dizer que esteja livre desse potencial sofrimento, porque não estou, percebes? isso é importante. O fato de aprender a lidar com essa dor de existir não nos torna invulneráveis, né? Isso não é essa a Longe questão. disso. E essa questão da comparação, é engraçado que ao Fábio falar isso, a coisa que veio na minha cabeça é que muitas pessoas estão deixando de viver a vida delas, por exemplo, nesse caso da comparação, né, quando o Fábio falou
tanto homens quanto mulheres, né? Às vezes vê numa rede social, tem uma mais bonita, mais boa, mais rica, ou um homem mais rico. E é engraçado que as pessoas estão deixando de viver a vida delas. Por exemplo, aparece uma pessoa na vida dela, uma pessoa até legal, às vezes não é tão apetecível quanto aquele que ela vê na rede social, e ela não avança naquele relacionamento, às vezes, por quê? Porque está à espera daquele príncipe encantado que a rede social fala que existe, que está lá, e às vezes ela vê a outra fulana ou outro Beltrano lá com aquela pessoa e fala, não, se aquele lá também tem, uma hora eu vou encontrar o meu. E a vida passa e você não encontra o seu príncipe encantado, e aí a coisa vai ficando, você vai ficando mais frustrada ou mais frustrado. E pronto, como é? E o que que acontece? A gente, então, tudo. É engraçado que tudo, os problemas que a gente vivia antes, a gente continua vivendo, só que agora exponenciado. Percebe? Claro. A gente Hum. É natural que tenhamos mais propostas de soluções para, porque nós temos mais dores para resolver, né? Porque exponenciou tudo, exponenciou tudo. Então antes era comer, procriar e estar seguro, agora é comer, procriar, estar seguro, você precisa viajar, você tem que estar magro, você tem que trocar de carro, você tem que ter um seguro de vida, você tem que não sei o quê, você tem que preocupar com a sua família, você tem que, sua Tem que mãe ter, precisa, sua mãe vai para um tem que ter lar, tem que estar num bom lar, tem que ter uma boa reputação, tem que ganhar bem, um bom tá atualizando carro. seu feed, como é que tá as fotos do seu feed, você tem um Como é que iPhone, está quem tem um a iPhone foto do feed? Sim, sim. O cabeleireiro, tudo ali no ponto, né? tem que fazer a barba, tem Uh, que cortar cabelo, tem que comprar roupa. Você quer sair, olha, vai no casamento. Para ir no casamento, a roupa é X. Enquanto antigamente as pessoas tinham duas mudas de roupa, hoje você tem que ter uma roupa para treinar, uma roupa. Eu estava falando isso outro dia, e tem até um brasileiro, que é o Marco Luque, ele tem aí um episódio de um stand-up dele, de stand-up comedy, que ele fala sobre o trabalho. Ele fala. Engraçado que eu já tinha tido essas conversas com outras pessoas, e é engraçado como as ideias elas não são nossas, né? Elas estão por aí e as pessoas em algum momento as alcançam. E nessa piada, né? Nesse pedaço desse stand-up comedy, ele fala assim: a pessoa vai trabalhar, bebe um café, gasta dinheiro. Tem que ir de condição, gasolina, gasta dinheiro. Tem que ter uma roupa para trabalhar, gasta dinheiro. A pessoa passa 30 dias gastando dinheiro para depois receber um dinheiro para pagar a dívida que ela fez nos 30 dias anterior. E é basicamente isso. Você já parou para perceber que quase tudo que você faz, quase tudo que você tem gira em torno do seu trabalho? É um tênis, é um carro, é estar saudável, é ter um telemóvel, quase tudo gira em torno do trabalho. Quase tudo que a gente adquire é para trabalhar, é para nos dar condições de ganhar dinheiro, para nos dar condições de manter o estilo de vida que a gente, por algum motivo, acha que deve ter. e É quanto com- mais ganhares, mais caro é o estilo de vida que tu estás a manter. Normalmente, né? Há pessoas que, se bem que agora que é um, depois já tens algumas contracorrentes que estão a ganhar algum poder, por exemplo, o minimalismo já tem alguns adeptos, pessoas que tentam viver com o mínimo possível, de forma, pronto, minimamente confortável, mas com pouca roupa, com pouca louça, com pouca mobília, numa casa funcional, mas pequenina, percebes? E as isso pessoas tudo é falam engraçado como isso tudo vai ganhando também adeptos. Diz. Estás a falar disso do minimalismo, eu lembrei do Warren Buffett. As pessoas às vezes falam, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, sei o quê, parará, parará. Uma vez eu vi ele dando uma declaração, eu falei, qual que é a sua técnica? Qual que é a sua estratégia? Tempo, paciência e persistência. Faz recorrentemente, não gaste. Só que o que que ele fez, né? Sei lá, ele começou a investir em criança, ele começou a economizar, já tinha uma mentalidade voltada para isso em criança, e foi fazendo, aproveitando as oportunidades e tal. E o que a gente vê hoje, a maioria das pessoas, é isso que o Fábio falou, né? A pessoa ganha 100, gasta 150, né? Faz um créditozinho, aí ela passa a ganhar 300, aí ela gasta 500. E é sempre vivendo um padrão de vida para além daquilo que ela pode bancar, não sobra dinheiro nenhum, nem para investir, nem para criar ativos, nem para nada, o que vai bater de novo lá com a questão que vai gerar mais um tipo de dor, né, de existência, que é a insegurança do futuro, né, que é você está Sim. o tempo inteiro preocupado com onde é que eu vou Mas parar. depois lá está, mas depois tens a própria sociedade que te empurra para essa insegurança, porque o nosso, e falámos disso no episódio da Bitcoin e do dinheiro, o nosso próprio sistema financeiro e o nosso dinheiro não é algo que possui em si a segurança do futuro, que
atenção, a segurança do futuro nunca existe, não é? Como é óbvio, nós sabemos isso, não é aqui não descobri aqui a pólvora, mas podemos minimizar ou maximizar isso. E é verdade que os dias de hoje estão a empurrar-nos para um viver mais no agora e não desse ponto de vista mais filosófico, como o Eckhart Tolle fala muito, ou como o, o Osho, enfim. Muitos desses gurus também da filosofia light e da autoajuda falam muito. Eu acho que tens que ter um olho no agora e um olho no futuro. E, e se não for assim, mas lá está, tem que se ganhar tem que se ganhar competências para fazer face a esse constante fluxo que é o mundo e dessa constante pressão que é o mundo. Temos que perceber que, ponto número um, o que tu vês no Instagram não é tudo real, longe disso. Mesmo as pessoas que parecem ter as vidas paradisíacas, que te vão causar inveja, se calhar nem têm essa vida assim tão paradisíaca. Ponto número dois, não tens de estar a comparar com cada um dos seres humanos que existem neste planeta, porque tu, com as tuas circunstâncias, só te conheces a ti, só existes tu. E, aliás, só vives na tua cabeça, portanto, tu és a pessoa que melhor conheces. E muitas vezes isso nem quer dizer que te conheças na totalidade, porque não quer. E, e terceiro, aquilo que o Atos falou que é muito importante, que é encontrar a fronteira, a linha entre o responsabilizares-te e perceberes que há coisas fora do teu controle. Mas que isso é diferente de te vitimizares. Porque vitimizar não te vai resolver nada. Apenas vai. Vitimizar é uma forma excelente de procrastinação, de protelar as coisas. De eu não tenho hipótese, eu não sei, eu não consigo, portanto, e aqui volto a uma frase que eu já disse, e hoje faz ainda mais sentido do que no episódio em que eu disse, é que há dois sofrimentos. Há o sofrimento de fazer e o sofrimento de não fazer. Procrastinar pode ser muito mais sofrível do que fazer, apesar do sofrimento de fazer ser grande, ou poder ser grande. E, portanto, todos nós somos confrontados com isso. Há pessoas que, com menos ferramentas, vão beber as cervejas e está tudo bem. Se calhar vão repetir esse comportamento ao longo da vida toda, ou drogas, ou o que seja. E, de certa forma, estão mais reféns das suas circunstâncias e da sua biologia. Porque ou nunca calhou quererem perceber-se um bocadinho melhor, ou não têm o tempo, ou não têm a vontade, ou porque simplesmente não estão programados para isso. Pode acontecer. Mas não há soluções para o sofrimento. Não há soluções para o sofrimento. E quem vos vender isso, está-vos a vender banha da cobra e está a querer ficar com o vosso dinheiro. Não há soluções para o sofrimento. O que há é estratégias para lidar com isso. E é E, isso. e perceber que uma vida sem sofrimento, para já ninguém sabe o que é, e não é uma vida. Porque o sofrimento é um dos binómios. E que sem sofrimento não podemos sentir felicidade, e alegria e bem-estar. Faz parte. Não dá para tirar uma coisa e querer ficar com o resto. Não existe isso. Não há. Eu vou pegar o gancho nessa para dizer as minhas últimas palavras, não da Sim. vida, né, espero eu, mas pelo menos nesse podcast. Porque uma das coisas que a gente tinha programado falar era justamente sobre quais as ferramentas que nós encontramos, né, quais as ferramentas que eu encontrei, as ferramentas que o Fábio encontrou, para poder lidar com essa dor de existir. Acabou que o podcast ele girou muito em torno da ideia do que é o sofrimento, né? E está relacionado com a dor da existência. E de forma geral, acho que a gente pode concordar que essa dor de existir, ela vai sempre girar em torno da questão de estamos aqui, não sabemos muito bem o que é aqui, e nem Nem sabemos muito o bem que é estar. exatamente, e nem sabemos muito bem o que é estar, e nem sabemos muito bem quem são aqueles que estão, né? Então, é Exatamente. Sabes uma. que o Nietzsche, deixa-me só interromper, o Nietzsche diz que há uma frase que é eu estou aqui, e ele diz, esta frase parece simples, mas eu, o que é o eu? E estar, o que é estar? E aqui é o quê? E é Foi mais ou uma menos frase. isso. É isso. Em Continua, desculpa. qualquer pessoa que parar um pouquinho para pensar sobre isso, ela vai começar ali a esquentar a cabeça e provavelmente a maioria das pessoas abandonam isso. A forma que eu lido com isso, né, pelo menos com essa questão, né, do que é o eu, o que é o estar, né, o que é o aqui, é tentar ver isso de uma forma divertida, quase como um jogo, porque
sem a pretensão de tentar encontrar uma resposta única, porque provavelmente já muitos antes de mim vieram e tentaram e não conseguiram, e é pouco provável que seja eu a conseguir, e é pouco provável que alguém realmente consiga encontrar a resposta para essa questão. Então, ver isso de uma forma mais leve me ajudou muito a poder ter uma vida onde eu consigo lidar com essa dor de existir de uma forma mais leve. Então, para mim, né, o que que eu definiria como a dor de existir? Você está aqui, exposto a coisas que você não controla. Você, isso dos dois lados, né? Você está exposto a coisas que você nunca conheceu ou nunca conheceria se alguém não te apresentasse, por exemplo, hoje através das redes sociais. Então é te apresentado todos os dias um mundo e você olha para esse mundo e muitas das vezes parece que você nunca vai conseguir tocar nesse mundo porque ele está muito distante e você deseja estar lá, mas porque você imagina que estar lá vai te, de alguma forma, tornar a vida melhor ou vai te dar alguma experiência que vai fazer com que a sua vida seja melhor. E aí a gente começa a trabalhar, começa a se esforçar para poder ter isso ou ter aquilo. De forma geral, nós vivemos em busca de uma ideia que nós construímos, e essa ideia é construída em cima desse alicerce que nos foi dado, né, pelas informações que nós recebemos. E parece que a dor existencial está justamente nessa separação entre a ideia, né, a ideia que eu tenho do mundo, a ideia que eu tenho de viver bem, a ideia que eu tenho do que é o bom e a realidade que eu vivo. Parece que a dor de existir é justamente esse momento onde eu olho para a minha vida e olho para aquilo que eu acredito ser a vida boa, que é o que a gente falou lá no podcast, e parece que a vida boa, eu não vivo a vida boa. A vida boa está em algum lugar onde eu não estou. E parece que toda vez que eu avanço, a vida boa foge de mim. Ela foge de mim, ela se afasta de mim, até porque eu mudo, o mundo muda, e os meus desejos mudam, as minhas pulsões mudam, a minha forma de ver o mundo muda, e isso vai gerando essa angústia, né, essa dor de existir. E hoje, alimentada ainda mais por tudo isso que nos rodeia, né, que é uma enxurrada de informação, centenas de milhares de pessoas nos propondo a solução, não é nenhuma solução, é cada um falando, eu tenho a solução. Eu lembrei agora de uma frase famosa que Jesus falou, que é: Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Parece que todos hoje viraram messias, né, e querem de alguma forma, só que pelo menos parece-me que Jesus não cobrava, a maioria agora quer, você tem que pagar com alguma coisa. Ah, e aí como é que nós lidamos com isso, né? No meu caso, que que o que que eu posso dizer que são as ferramentas, vou dar aqui umas 2 ou 3 que me ajudaram a ter uma vida mais leve e poder acordar, talvez com um propósito, né, ter um propósito para minha vida e talvez o propósito você definir um propósito para sua vida seja uma ótima ferramenta, né, você poderia começar por aí. E é engraçado, Fábio, que como eu trabalho com consultoria, uma das primeiras coisas que eu pergunto para as pessoas é: hoje, se você pudesse escolher apenas uma coisa para você dedicar a sua energia mental e física e que essa coisa fosse algo que mudasse a sua vida, desse um giro na sua vida para melhor, ao que você se dedicaria? O que que seria essa coisa? A maioria das pessoas não consegue responder essa pergunta. Não consegue, não consegue. E aí eles param para pensar e normalmente essa é uma pergunta que eu deixo para ser respondida numa segunda conversa. Porque nós estamos o tempo inteiro consumindo o que as pessoas estão falando que é bom. E nós não pensamos, espera aí, será que isso é bom mesmo para mim? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que vai ao encontro daquilo que vai me fazer me sentir ah, mais contente com essa vida, né? Então, eu acho que uma das questões é essa, você ter uma clareza, e isso foi uma das coisas que eu tive contato muito cedo, que é o livro do Napoleon Hill, que eu já falei dele aqui em outros episódios, que é A Lei do Triunfo. A primeira regra, né, são 16, ele tem lá 16 leis, né, nesse livro, e a primeira lei é o objetivo principal definido. E eu demorei muito tempo para perceber o que que é um objetivo, e eu acho engraçado a redundância, né, objetivo principal definido, tanto que isso é importante. A partir do momento que você conhece a hierarquia de prioridades na sua vida começa a se tornar mais leve. Então, espera aí, por exemplo, eu tenho uma coisa que se calhar vai hoje no pronto, hoje para nós aqui, né, nós vamos postar isso hoje lá no Instagram, que é a questão do amor próprio,
né, que é, eu acredito que se eu não for a primeira pessoa, que se eu não estiver em primeiro lugar na minha vida, se eu não for o grande amor da minha vida, eu não tenho condições de amar outra pessoa. E se eu não conheço o amor por mim mesmo, eu não sou capaz de conhecer o amor por outra pessoa, percebe? Então essa é uma das coisas, é você ter um objetivo, claro, ter uma hierarquia de objetivos, ok. Essas são as coisas que vêm em primeiro lugar na minha vida e eu vou me dedicar a elas. Outra dessas coisas, né, outra das ferramentas é você definir o seu propósito, e para isso será importante você definir essas prioridades, porque como é que você define um propósito se você não sabe nem o que é prioridade para você, o que é importante, né? O que você quer dedicar a sua energia. E isso não precisa ser, quando a gente fala em propósito, dá a ideia que você tem que viver por isso e morrer por isso. Daqui 2, 3 meses você pode mudar. Se não for isso que você se identificou, mude. Mas agora você precisa de alguma coisa para colocar a sua energia. Porque se você não direcionar, se você não decidir direcionar a sua energia para alguma coisa, alguém decidirá por você. Tem uma frase, né, que o pessoal fala: se você não fizer a escolha, alguém escolherá por você. A sua energia é limitada, e você precisa direcioná-la para alguma coisa. Então, que seja alguma coisa que você acredita que seja o melhor para você, e não algo que alguém vendeu para você como o melhor, e que às vezes você vai ficar rodando ali em ciclos, anos atrás daquilo, para depois lá na frente descobrir que nem era isso. Então, se lá na frente é para você descobrir que nem era isso, que seja pelo menos alguma coisa que você escolheu. Então, eu acho que, primeiro, é essa questão, né? Ter essas prioridades. Outra coisa é escolher um propósito, seja ele qual for, olhe as suas habilidades, olhe o que for, mas escolhe qualquer coisa para você pôr essa energia. Põe agora energia, se lá na frente não for isso, você muda. E a outra coisa, é, e o Fábio falou um pouquinho disso aqui antes, é uma ideia mais abrangente da vida, no sentido de que não precisa ter momento. Nós, ok, para entender as coisas, a gente segmenta. Então a gente tem essa ideia de momentos felizes, momentos tristes, né? Mas a vida não precisa ser essas gavetas. O chute na quina da cama de manhã que faz você gemer de dor faz parte da vida boa. Ou faz parte da vida não tão boa. Você é quem decide. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, essa ideia de dividir a vida, segmentar a vida, isso é bom, isso é ruim, isso é felicidade, isso não é. E, da minha parte, pelo menos, olhar a vida mais como um todo, é só vida, sabe? É só vida. Hoje está, ok, estou com dor de dente hoje. Ok, é vida, faz parte da vida. Hoje é o dia de experienciar a dor de dente, faz parte da vida como um todo. Amanhã não será. Então, olhar para a vida mais como um todo e às vezes menos de forma monofocal, né? Focar só naquele momento ali. E é engraçado que isso é extremamente controverso, porque a gente fala, viva o momento. E agora eu estou falando exatamente algo que vai contra isso, né? E ao mesmo tempo é paradoxal porque também vai ao encontro disso, porque o que eu quero dizer é que talvez o que a gente precisa fazer é alargar o foco. Ao invés de eu ter microfocos, olhar de forma mais macro. Então, olhar a vida de uma forma mais geral e entender que tudo faz parte de um plano superior, de um plano maior. E esse plano, na verdade, é só aproveitar a tal da jornada. Você está aqui. Se você já está aqui, é a história. Está na chuva, tá na chuva, é para se molhar. Ninguém te perguntou se você queria vir para cá. Você chegou, você está aqui. Por exemplo, domingo agora eu fui à praia com a Ana, né? E ela estava muito vento, e o fim de semana, na sexta-feira eu falei com ela, olha, se domingo tiver vento, eu não vou à praia. Quem não, aqui no Algarve tem muito vento. Quem nunca foi à praia com vento, vá para ter experiência do que é ser lixado pela areia. Literalmente lixado pela areia. E fomos. Aí chegou lá na praia, e aí tava muito vento e tal. E pronto, ela ficou meio assim, achando que eu ia ficar chateada. Eu falei: olha, nós já estamos aqui, vamos esconder as coisas aqui, vamos ficar andando de um lado para outro na praia. Já que está aqui, aproveita a praia do jeito que dá para aproveitar. Então, a minha visão é mais ou menos essa: fazer o melhor, nos esforçar para fazer o melhor, buscar aquilo que a gente acredita que é o melhor, buscar aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria, mas vivenciar a experiência da forma que ela se apresenta. As coisas que estão para além do meu controle, eu não consigo mudar, eu aceito, não tem outro jeito. Agora, aquelas que estão dentro do meu alcance e que eu posso melhorá-las ou interferir nelas de alguma forma para que elas mudem e vão ao encontro daquilo que eu acredito que é melhor para mim, então eu vou lutar para mudar essas coisas. Eu acho que essas três, né,
você ter ter uma hierarquia de prioridade, né? Saber o que é prioridade para você, você se calhar definir aquilo em que você quer colocar a sua energia. Eu tenho uma frase que eu nem sei se eu acredito tanto nela hoje, mas ela pode ilustrar bem, que é: se você não encontrou algo pelo que morrer, você dificilmente encontrará algo pelo que viver. Então, se você não tem algo que você estaria disposto, olha, eu morreria por isso, dificilmente você vai ter uma vida memorável, percebe? E eu acho que a definição de propósito para mim seria essa. Nesse momento eu estaria disposto, se eu é a ideia do eterno retorno de Nietzsche, né? Se eu morresse nesse momento, eu gostaria que esse momento se repetisse. Óbvio que nem todos os momentos eu consigo viver assim, mas eu estou sempre tentando viver o momento como se esse fosse um momento que eu repetiria eternamente. E a terceira seria essa questão de, já que você está na viagem, vamos supor que você foi fazer uma viagem, o hotel é ruim, o que te prometeram não acontece, você já está lá. Encontra um jeito de fazer isso ser legal, percebe? Encontra alguma forma de fazer com que isso que saia alguma coisa de bom disso. E é mais ou menos isso. Você está aqui, precisamos encontrar um jeito de fazer sair alguma coisa de bom. Seja, sei lá, trabalhando com uma coisa que você gosta, seja dando um passeio à praia todos os dias, se é isso que você gosta, seja fazendo o seu dispor, seja ouvindo música, seja lendo, encontre alguma coisa que seja contribuindo para que a vida de outras pessoas seja melhor, seja fazendo um podcast, faça alguma coisa que faça com que essa jornada, que essa viagem que é meio mal planejada, né, que a gente é como se tivesse começado a fazer uma viagem, você acorda de amnésia, epa, onde é que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? E aí você tem que se virar com o que você tem na mão, né? Então, acho que Sim. da minha parte, essas essas três regrinhas, eu poderia dizer assim, são as três formas que eu encontrei de lidar com a dor da existência, né, a dor de viver, e que atenuaram muito. Eu poderia dizer hoje que são raras as vezes em que eu me encontro nessa situação de sentir essa dor. São raras as vezes. Na maioria das vezes, a vida se apresenta para mim como uma vida boa, ou eu me apresento para a vida de uma forma que a vida seja boa para mim. Hum, sabes que eu concordo com muito do que tu disseste e acho que disseste bem e acho que há muita gente que vai gostar de te ouvir e de ouvir as tuas estratégias. Muito do que eu faço é parecido, portanto não vou estar a repetir. Portanto, deixa-me reforçar algumas coisas que eu já disse, uma delas sendo a noção de que não é a questão entre sofrer ou não sofrer, porque o sofrimento vai existir sempre, não sempre na medida em que está sempre presente, mas sempre porque ou está presente ou poderá vir estar presente em breve. E muitas vezes as pessoas dizem isso, né? E é muito comum nós até vemos em filmes ou assim, alguém que está feliz, mas já não está tão feliz porque já está com medo do momento em que vai deixar de estar tão feliz e a sofrer, né? Por sofrer por antecedência, né? Que é outra coisa. Sofram, mas não sofram por antecedência, sofram só quando houver motivos mesmo para sofrer. E de que o sofrimento, muitas vezes nós tentamos tirar as ilações do sofrimento no momento e não é assim. Muitas vezes as ilações só se podem tirar no futuro. Só no futuro depois vemos que o que passamos tínhamos que passar. Porque muito do que é aprendizagem e evoluir e tornar-nos melhor, muito disso vem muitas vezes com sofrimento. Seja porque tivemos que mudar de país, seja porque tivemos que mudar de profissão, seja porque tivemos que mudar ou acabámos por mudar de situação marital ou não, estávamos com alguém e ficámos solteiros, ou estamos solteiros e passamos a estar com alguém, e seja o que for, a potencialidade do sofrimento está sempre presente e faz parte da vida. E não seria vida, essa viagem maravilhosa que o Atos estava a falar, se não houvesse essa componente. Porque nós também não podemos ter um carro se não tivermos bateria. Um carro tem bateria, a vida tem sofrimento. Ponto. Se é o sofrimento que define a vida, aí podemos discutir, não sei se é, não sei se não é, mas sei que o sofrimento é uma parte muito importante. E outra parte tão importante é como é que nós reagimos a ele, porque temos sempre maneiras de reagir. Umas mais negativas, que nos prejudicam a nós e as pessoas ao nosso redor, e outras mais profícuas, que nos tornam, que
influenciam para que nos tornemos melhores pessoas e com isso muitas vezes damos o exemplo a outros e ajudamos outros e porque na verdade nós não existimos sozinhos, né? Aquela frase, conhecida frase, no man is an island, nenhum homem é uma ilha. Estamos todos conectados. E não estou a falar desta conexão mística, mas estou a falar da conexão de que todos somos influenciados e influenciamos alguém. E eu, para terminar, vou terminar com uma frase que tenho até tatuada, uma frase do poeta Rumi, o poeta místico indiano, se não me engano é indiano, ou Rabindranath Tagore, agora não me lembro qual dos dois é, mas Rabindranath Tagore foi, acho que foi o único, ou pelo menos o primeiro escritor indiano a ganhar o Prémio Nobel. Eu acho que é indiano, tenho quase certeza, mas pronto, não tenho certeza absoluta. E o Rumi é um poeta muito conhecido, muitas vezes presente até no Instagram e assim. E a frase é pela ferida que entra a luz. É uma frase lindíssima, eu tenho essa frase tatuada, porque a luz tem que entrar por algum lado. Imaginem alguém sempre feliz. Alguém sempre feliz, ou sempre no melhor potencial, sentir sempre o melhor que pode sentir, é alguém que não tem motivação nenhuma para melhorar, não é? E há uma frase que eu gosto muito de um cantor de hip hop português, o Halloween, que ele diz que se crescer fosse fácil, não havia tantos homens crianças. Na verdade, crescer não é fácil, mas é prazeroso, ou pode ser prazeroso, quando vemos o que podemos, os obstáculos que superamos e a forma como reagimos às adversidades. E há formas mais literais e formas mais metafóricas de mostrar como isso é bonito e importante. Eu falei-vos de uma metafórica, a frase é pela ferida que mostra a luz, e vou-vos falar de uma um bocadinho mais literal, que soube por causa do Atos, na verdade. Não sabia, porque também nunca tinha pensado nisso, nem nunca tinha refletido sobre isso. E as ostras que criam pérolas, e a pérola é resultado de uma forma, de um mecanismo de defesa perante um intruso. Seja um parasita, seja areia, seja algum tipo de sujidade que entre pela carapaça, né? pela crosta, a crosta se é a palavra certa, e que depois faz com que a ostra produza a madrepérola como forma de defesa. Tanto que os produtores de ostras fazem isso. Incluem propositadamente, seja um pequeno parasita, seja algum tipo de dejeto, de sujidade, para fazer com que as ostras criem pérolas. E, e lá está, é perante algo adverso que alguém pode criar a coisa mais bonita. Não é tanto o que nos acontece, é mais o que fazemos com o que nos acontece. Não é? O Atos estava a falar do exemplo da viagem que não é bem planeada, e isso pode fazer com que vocês fiquem chateados, estressados, e está tudo bem, mas eu pergunto-vos o que é que isso resolve. Se resolver alguma coisa, excelente. Se não resolver nada, passem por isso, tiverem que passar e depois arranquem para. Ok, então estou aqui, aconteceu isto. Não foi culpa de ninguém, e mesmo que tenha sido culpa de alguém, está feito. Posso tirar responsabilidades ou posso tentar perceber o que é que eu faço com a situação como foi dada. As ostras fazem pérolas. Nem O que é que vocês todas. fazem? Nem todas, nem todas, nem todas. Sim. E muitas pérolas são mais imperfeitas e assim. E lá está, nem todas. Vocês são uma ostra que fazem pérolas ou não? Acaba Yeah. assim. Porque na verdade isto é Minha uma gente, conversa que podia durar ad infinitum, não é? pronto, nós Mas tentamos hoje aqui tratar um pouquinho, desviamos muito do. E são assim, os podcasts que nós fazemos são assim, poucos que nós conseguimos nos ater ao tema que nós nos propomos falar. Falamos um bocadinho de muitas coisas, ah, mas depois acredito que sempre há algo em que se pegar e a gente acaba também aí. Eu acho que mais do que partilhar isso com as pessoas também é uma forma da gente reafirmar e repensar, pensar questões que a sim, gente já tem sim, conosco mesmo, claro.
Claro, claro. e é uma oportunidade. Esse podcast, ele vem talvez aí encabeçado já pelo outro podcast, que é o podcast da Vida Boa. Eu acho que ele conversa um pouquinho com aquele podcast, mas também fala, por exemplo, essa finalização que o Fábio falou sobre a pérola, né, também vai muito em contra a visão do empreendedor, né? Algumas o empreendedor vê o mundo dessa forma, né? Ele vai escolher, ó, ok, tô aqui, o que que eu faço com isso? Ou então mete o rabo entre as pernas e fica chorando debaixo da cama. Então, Exatamente. acho que de forma geral os nossos podcasts eles vão de alguma forma se ligando naturalmente, organicamente uns nos outros, Sim, ah, e vamos fazendo assim enquanto podemos fazer, do jeito que podemos fazer. Pode ser que mudemos, pode ser que melhoremos, pode ser que pioremos, pode ser que esse já seja o melhor, a melhor forma de se fazer, mas certo é que estamos aqui a 1 hora e 55 minutos falando de coisas que nos apetecem e está aí registrado para a posteridade, né? Então, pelo menos, essa é a grande questão, né? Quantas pessoas você conhece que faz o seu podcast? Quantas pessoas você conhece que dá vazão àquela vontade, aquele desejo, aquele sonho, aquele objetivo e não deixa isso só no campo das ideias? Já que o Fábio citou aí um cantor de hip hop, eu vou citar outro, que é o Felipe Ret, e o Felipe Ret, ele tem uma frase muito muito forte, aliás, o Felipe Ret, pelo menos as músicas que eu conheço dele são muito fortes, ele fala o seguinte: sonhar vicia. Parar de sonhar e viver é aonde está a sabedoria. Tchau, pessoal! muito bom. Até à próxima.